Olá pessoal, bom dia. Aqui é o professor Marcos Seral falando. Daqui a pouco nós vamos ter uma conversa com o Dr. Márcio, que é juiz federal em Londrina. Ele é autor aí da editora Juruá junto comigo, enfim, junto comigo no projeto, né? Enfim, do Juruá Docs, o Dr. Márcio Augusto, ele comentou o Código Tributário Nacional. Ele é uma equipe de primeira qualidade, enfim. Mas o doutor Márcio Augusto, ele é juiz na área previdenciária, juiz federal atuando em vara previdenciária. Então nós vamos aqui convidá-lo, nós vamos ter um bate-papo, enfim, sobre essas várias mudanças que vêm acontecendo. Enfim, nós temos aí cada dia uma novidade em termos de legislação trabalhista, previdenciária, a mesma trabalhista com grande reflexo previdenciário. Então, aqui vamos ter um bate-papo bem bacana. O doutor Márcio está se conectando e a gente já toma aqui, já damos andamento aqui à nossa conversa. Então, vamos lá, se o doutor Márcio já está se conectando aqui. E vocês vão dizendo aí, pessoal, se o som está bacana, como é que está, se vocês estão ouvindo, enfim. E a gente vai caminhando aqui. Tá? Assim, sempre tem a liberdade aí de falar como é que está o som, como é que está a imagem, enfim. Aguardando aqui o doutor Márcio Augusto para entrar aqui. E espero que vocês estejam bem, pessoal. Espero que esteja todo mundo bem aí, que estejam aí pronto agora, já conectado aqui. Doutor Márcio Augusto, bom dia, meu amigo. Como está? Tudo bem? Bom dia, professor Seral. Tudo bem, graças a Deus. E o senhor, como está? Maravilha, querido. Não precisa chamar de senhor, e está tudo em paz aqui, em casa, meu filho aqui perto. E trabalhando muito em casa, mas trabalhando muito, imagino que a situação também esteja no mesmo sentido, né? Correto, professor. Acho que estamos todos assim. Mas é bom, a gente se mantém ocupado, cabeça ocupada e produtivos, né? Então, isso acaba sendo diferente, mas a gente vai levando de uma maneira bem positiva. Correto. Tá. Muito então, bom. Então tá bom. Muita gente bacana, muita gente querida aqui participando. A gente já estamos aqui com um número legal de ouvintes. As pessoas dizendo que a princípio está legal assim o som, a imagem, oscilando um pouco, mas está legal. Podemos dar início aqui. Doutor Márcio Augusto, eu queria que você se apresentasse para a turma, nem todo mundo, pode ser que nem todos aqui te conheçam, né? Então falasse a tua carreira, onde você está atuando e do livro, principalmente. Sim. Meu nome é Márcio Augusto Nascimento. Atualmente estou na 8ª Vara Federal de Londrina, Paraná. Faz 20 anos que eu atuo na área previdenciária. Em 2000, eu assumi o cargo de juiz federal e desde lá sempre atuei na área previdenciária. Antes disso, trabalhei por 7 anos na Receita Federal do Brasil, como auditor fiscal e antes como técnico. E eu tenho esse livro, Benefícios Previdenciários e Assistenciais, que é da minha, junto com a Juruá. E também tenho outros livros com o meu amigo Bochenek, comentários à Lei 10.259, que é a Lei dos Juizados Especiais Federais, e também Juizados Especiais Federais Cíveis e Casos Práticos, todos pela Juruá, e graças a Deus está sendo bastante prestigiado pelo público. Obrigado, professor. Muito legal. Uma excelente editora, a gente né, tem uma parceria lá no Juradocs, né? Os nossos livros são irmãos gêmeos praticamente, né? E muito legal, muito legal. Então vamos lá, pessoal. Também para quem não conhece, eu vou mostrar aqui os comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social. Além do livro físico que eu tenho falado, ele contempla, assim como o CTN comentou, do que o Dr. Márcio participou, esses dois livros, eles contemplam aí uma plataforma digital, uma plataforma virtual,
em que nós vamos atualizando quase que dia a dia, com jurisprudência, com doutrina também, com comentários, né? A jurisprudência é uma coisa muito tranquila, mas é uma proposta diferente que a própria doutrina a gente atualiza. Então vem uma lei de desoneração tributária para as empresas, o pessoal do CTN vai lá e atualiza, enfim. Na área trabalhista e previdenciária, ou trabalhista com grande reflexo previdenciário, a gente também tem feito assim. Cada novidade eu vou lá e semanalmente atualizo não só a lei, mas o comentário à lei. Então, uma proposta bem diferente que eu convido a todos, a todas aí que conheçam. Enfim, tem sido uma ferramenta de trabalho muito bacana, muito prática de usar, enfim, e vamos adiante aí. Então, não vou dar bom dia para todo mundo, tem tanta gente bacana aí nos assistindo, então alguém vai ficar de fora, vai ficar enciumado. Vamos começar nossa conversa aqui. Doutor Márcio, a gente tem aqui certamente muita coisa para falar, né, a respeito dessas novas leis, essa nova normativa que vem aí abundantemente. Hoje à tarde, certamente, teremos mais uma medida provisória e trabalhista, essencialmente, mas que deve ter grande reflexo na área previdenciária, né? Porque ela deve trazer algum formato de suspensão do contrato de trabalho, diferente do malfadado artigo 18, mas a gente deve ter aí mais novidades, certamente. Mas a gente podia começar falando, enfim, do auxílio-doença, né? As pessoas contaminadas com Covid, suspeitas disso, enfim, e a questão do auxílio-doença, como é que isso fica, né? A gente tem algumas questões para falar. Então, acho que talvez o primeiro ponto para a gente começar a esquentar os motores aqui seja a questão do auxílio-doença, a concessão do auxílio-doença através daquele mecanismo de dispensa de perícia, né? Acho que seria algo aqui interessante para a gente começar a falar. Então, nós temos a portaria do INSS de 20 de março, que suspendeu o atendimento presencial nas agências do INSS, enfim, dentro do cenário global aí de medidas de confinamento, enfim. Então, nós temos essa primeira questão. E à medida em que o atendimento presencial é suspenso, logo se questionou aí o fato de que as perícias, enfim, como é que ficariam as perícias, enfim, como é que ficariam os benefícios por incapacidade e provavelmente os mais importantes nesse momento de agora, né, em que há uma questão sanitária bastante forte aí, bastante, enfim, importante nesse momento. E aí há, então, há um comunicado do presidente do INSS no sentido da dispensa da perícia, enfim, de que ela seria dispensada, e o atendimento ou a juntada de documentos médicos, sobretudo documentos médicos, poderia se dar pelo próprio sistema do meu INSS. Então, a juntada de atestados médicos, com foco aí na questão do Covid-19, enfim, e aí a gente tem aí, então, essa possibilidade de uma análise do INSS em relação a portadores de Covid, enfim, apenas pela via documental. Tá? Então, a gente tem aí, eu a princípio vejo como um avanço, doutor Márcio, vejo como uma medida bem positiva, né? Um cenário bem conturbado, né? Ontem nós tivemos, ao contrário, uma portaria dizendo que perícias médicas passam a ser atividades essenciais, então, digamos que volta um pouquinho atrás nisso, mas talvez o atendimento no INSS não seja retomado também nisso. E, a princípio, eu vejo um grande avanço, né, em termos de meio de acesso, em termos de canais de comunicação. Mas eu não sei também o quanto o INSS vai validar esses documentos de médicos particulares, de médicos de empresa, enfim, e certamente eu vislumbro aí que nós teremos uma judicialização. Eu acho que muito disso não será aceito pelo INSS, porque o viés vem sendo mais restritivo, mais rigoroso para a concessão do auxílio-doença, e certamente teremos uma judicialização. Então, eu queria te ouvir um pouquinho aí, né, só para a gente começar o nosso bate-papo, se você é isso mesmo, né, enfim, uma via de acesso mais fácil, como o INSS vai fazer a leitura desses documentos e se a gente terá uma judicialização, como é que ela será. Queria te ouvir um pouquinho, trocar uma experiência a respeito disso.
Professor Serral, eu vejo que isso é positivo, que nós sabemos que a orientação é de menor contato pessoal possível, né, menor contato físico, e nós vemos assim, como o segurado vai fazer seu pedido de auxílio-doença, se as agências do INSS, como o professor mencionou, estão fechadas a princípio até o dia 30 de abril. Então, me parece que realmente essa saída de fazer a perícia indireta, né, não presencial, com envio de documentos pelo portal do Meu INSS. Para quem não sabe, né, professor, eu vou esclarecer que o portal Meu INSS, está lá no site do INSS. A pessoa, se ela já tiver senha, ela faz o login e entra com sua senha. Se ela não tiver login por enquanto, basta ela ter o CPF, seus documentos pessoais, e lá mesmo no portal ela pode fazer o seu cadastro único para todos os portais do governo, né? Bom, a ideia, pelo que foi noticiado pelo INSS, é que pelo esse portal Meu INSS, o segurado faça o seu pedido e anexe documentos médicos que comprovem que ele realmente está incapacitado para o trabalho. No caso, nós estamos falando do Covid-19, né, doença provocada pelo coronavírus, mas também serviria para qualquer outro tipo de doença. Agora, a questão de como provar essa doença me parece que é uma questão de probatória. Então, quanto mais documentos, quanto mais elementos forem juntados a esse pedido, pelo que foi noticiado, vai ser criado ali um link para você juntar documentos digitalizados. Eu penso que não basta um mero atestado médico, atesto que o fulano de tal está incapacitado para o trabalho por 30 dias. Me parece que isso não é suficiente. A necessidade é de que o médico descreva a situação do paciente, por que que ele não pode trabalhar, né? Como o professor lembrou antes da live que a gente está conversando, a necessidade de segregação compulsória, né, para evitar o contágio de outros colegas, de outras pessoas. Então, eu vejo assim, a situação é de que essa forma de instrumentalização, essa ferramenta é muito importante nessa situação que nós estamos vivendo, uma situação única, né, de pandemia. Então, a gente nunca passou por uma situação dessa, e me parece que realmente, para provar que há necessidade desse afastamento, né, pelo Covid-19, e a grande novidade, né, professor, é que desde o primeiro dia desse afastamento, o INSS arcaria com os custos, diferente das outras doenças que somente o INSS arca a partir do 16º dia. Então, me parece assim que os documentos é que vão fazer a diferença, porque na outra ponta, né, numa ponta nós temos o segurado pedindo o benefício e juntando seus documentos. E na outra ponta nós vamos ter um médico, o perito do INSS, que de forma remota, de forma à distância, vai analisar esses documentos. Então, a importância, professor Marcos, do advogado, quando for fazer esse pedido, ou do próprio segurado, se ele for fazer sozinho, juntar o maior número de elementos possível para demonstrar essa situação de incapacidade temporária para o trabalho. Não, maravilha. Acho que uma coisa também inicial que é bem importante que a gente pontue, né, é o fato de que o auxílio-doença só pode ser concedido para quem é segurado, para quem tem a qualidade de segurado. Então, é claro, né, que todas aquelas pessoas que estão inseridas no trabalho informal, essas aí de imediato já não têm aí condições de receber o benefício. Então, nesse ponto, enfim, é um ponto aí triste, enfim, é um dado aí bem complicado, bem triste, mas também tecnicamente aqui nosso público, em essência, advogados, então é importante que a gente deixe isso bem claro. O auxílio-doença, mesmo em situações de Covid-19, só para quem detém a qualidade de segurado, a massa de trabalhadores informais não tem direito a isso, a não ser que ainda esteja aí no período de graça, enfim, ainda esteja aí numa situação aí de gozo lá, da qualidade de segurado, com base no artigo 15 da Lei 8.213, então esse ponto é bem importante. Ontem nós tivemos a aprovação de uma lei de natureza assistencial, um benefício aí que se discute o valor, vai para o Senado hoje, enfim. Esse outro benefício, esse outro suporte econômico, ele não é previdenciário, ele terá a natureza assistencial, então, mesmo que a pessoa não tenha
qualidade segurado terá direito, né? E aí vamos ver qual será o desenho exatamente disso, né? A ideia é um programa de renda básica universal, então a gente tem essa outra questão. E nesse ponto aqui, doutor Márcio, assim, de documentação, o papel do advogado, da advogada, a documentação bem instruída, não basta um atestado médico, né? A pessoa está com Covid-19, tem afastada há 30 dias do trabalho. Como você bem colocou, nós temos aqui que ter uma descrição mais ampla, né? Como não haverá perícia, há necessidade de uma descrição mais ampla de todo o quadro, sintomas, enfim, em que medida pode afetar o meio ambiente do trabalho. Então, aqui as questões de meio ambiente do trabalho são muito relevantes, enfim, como é que é aquele cenário de trabalho, como é que é aquela empresa, os EPIs, os EPCs, como é que isso funciona. Então, para os nossos ouvintes aí, tomem muita atenção com isso, como é que é o cenário da empresa, enfim. Então, são coisas muito conjugadas aqui. E nós havíamos falado, né, previamente aqui, você já mencionou, temos alguns elementos normativos novos nessa situação, porque há um cipoal de normas que vão tratando disso, né, não só a legislação previdenciária, mas muitas normas trabalhistas, não só aquelas tradicionais de meio ambiente do trabalho, que também impactam aqui. Então, a gente teve a Lei 13.979, a medida provisória 927, parcialmente revogada pela 928, enfim. Então, há uma série de outras questões que dificultam, digamos, tornam mais complexo, nesse momento, o raciocínio da advogada previdenciarista, do advogado previdenciarista. Uma das medidas que eu queria trocar uma ideia contigo é essa ideia da segregação compulsória. Se isso está configurado ou não, né? Tem uma pessoa perguntando aqui do isolamento, eu não estou conseguindo visualizar totalmente a pergunta. Mas também aí já aproveito para falar, pessoal, fiquem à vontade de fazer perguntas, enfim, a gente vai caçando as perguntas aqui, fiquem totalmente à vontade. Então, a colega pergunta aqui da questão de quem está em isolamento e não consegue fazer o exame. Mas o que eu queria te propor, doutor Márcio, na Lei 13979, que não é uma legislação previdenciária, é uma legislação aí de cunho sanitário, de cunho de direito econômico, direito administrativo. Um dos pontos dela, o artigo 3º, que é um artigo que traz várias medidas para lidar com essa situação, fala que a pessoa com suspeita, com sintomas do que possa ser aí o Covid-19, deva ser afastada do trabalho, em isolamento ou em quarentena. Isso vem de modo forçado, porque se ela descumprir isso, ela está sujeita a certas penalidades. O artigo 5º, por exemplo, vai falar que quem tenha conhecimento dessa situação tem dever de informar as autoridades sanitárias. Então, me parece aqui, por esse formato, que nós estaríamos diante de uma situação de segregação compulsória, que talvez possa alterar algo nesse raciocínio aí. Como é que você faz a leitura disso, doutor Márcio? Professor Marcos, você tem razão nesse aspecto, porque realmente os testes, né, como bem fez a pergunta ali o nosso colega, os testes demoram, né? Demoram para ficar prontos. Nós ainda não, às vezes, né? Não temos acesso àquele teste que seja imediato, que você simplesmente colete algum material do paciente que está com suspeita da Covid-19 e sai o resultado. Aqui em Londrina, por exemplo, nós temos que recolher o material, remeter para Curitiba, e esse resultado está demorando de mais de 10 dias, em média 14 dias. Então, nós temos hoje, por exemplo, em Londrina, 3 casos confirmados, mas temos mais de 500 em investigação. Esses 500 pacientes em suspeita de Covid, como o professor bem anotou, nós temos 3 situações. O distanciamento social, né, que é o caso de cada um ficar na sua casa, para evitar um contágio, para evitar a circulação de pessoas e a disseminação da doença, porque muitas pessoas são assintomáticas, ou seja, não apresentam sintoma nenhum, né, enquanto as outras, muitas vão ser afetadas gravemente, vão acabar entubadas, e por isso que é a maior preocupação das autoridades, porque não existe número de UTIs, de respiradores suficiente para os casos graves. São esses casos graves que, se acontecerem uma quantidade muito grande de forma simultânea, vão impossibilitar a prestação de assistência médica para toda a população e vai fazer os médicos tomarem aquela terrível decisão
de dizer quem que vai viver e quem vai morrer. Então, sobre isso aí, nós temos o distanciamento social, que é cada um ficar na sua casa, temos essa situação que o professor mencionou, que é isolamento, né, que seria compulsório pela lei, que é a pessoa ficar na sua casa justamente porque ela está com a suspeita, está com aqueles sintomas, né, típicos da Covid-19, e temos também a quarentena, que é no caso a pessoa está confirmada que ela está com aquela doença, então um exame positivo, deu positivo, e a pessoa tem que fazer uma quarentena para evitar disseminar essa doença. Me parece, professor, do ponto de vista judicial, que se a pessoa ela está segregada, ela está impossibilitada de trabalhar, então me parece que realmente está caracterizada aí a incapacidade temporária ao trabalho. No caso evidente da pessoa não poder exercer esse trabalho de forma remota, né? Porque nós aqui da Justiça Federal estamos trabalhando 100%, eu e meus funcionários, não tem ninguém lá na vara federal, na 8ª vara federal, nas outras varas federais não, o prédio está fechado por determinação do TRF da 4ª região, também existe uma orientação nesse sentido do CNJ, mas nós estamos produzindo tanto, ou até mais do que no trabalho físico, eu posso dizer que até mais porque nós não estamos fazendo audiências, então esse tempo que era das audiências nós estamos fazendo, trabalhando normalmente, a nossa produção não caiu. Né? Isso pode ser verificado nas estatísticas do tribunal. Agora, aquela pessoa que não tem essa possibilidade de fazer o trabalho remoto, eu concordo com o professor de que essa pessoa está de forma transversa, né? Não de forma direta, mas de forma transversa, enquadrada dentro do auxílio-doença. Agora, também não basta uma mera alegação. Eu estou com tosse seca, eu estou com coriza, eu estou com febre, então eu estou com Covid-19, então eu faço jus ao auxílio-doença. Não é dessa forma. Há necessidade que seja feita uma documentação médica, que seja feita por um médico que realmente ele ateste a presença daqueles sintomas e que ele diga, né, que ele afirme no seu atestado que aqueles elementos de sintomas apresentados pelo paciente demonstram que possivelmente aquela pessoa está acometida da Covid-19. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, professor. Eu acho que o mais importante, doutor Márcio, a gente trocar ideias, né, porque é algo muito novo, muito complexo, e propiciar ideias para o pessoal que nos ouve, né, sobre tudo isso, né. Propiciar muitas ideias para o pessoal que nos ouve. Já temos agora quase 60 pessoas nos acompanhando agora, várias outras já passaram por aqui, então é um público bem interessante e eles estão ávidos de ideias, né, de como compreender essa situação. Então, aí, na tua fala, o que me veio a atenção de modo muito forte? É o caso concreto, né? Então, não temos uma solução genérica. É bem aí a ideia do caso concreto. Então, aquele trabalhador, aquela trabalhadora, em que tipo de segmento profissional atuam, com que pessoas vinha lidando, teve contato com algum suspeito, que tipos de sintoma, veio do exterior ou não, enfim, há uma série de fatores que devem ser ponderados, né? Que tipo de atividade realiza? Uma atividade de escritório, uma atividade braçal, uma atividade que exige aí o uso de força física, enfim, um comércio. Então, há vários pontos, há vários ângulos que devem ser pensados. Então, uma solução generalista não cabe, e eu creio que a gente tem que pensar somente pensar de modo mais amplo o conceito agora de incapacidade para o trabalho. Essa incapacidade temporária para o trabalho, eu creio que do ponto de vista hermenêutico, nós devemos pensar de modo mais amplo, não só, digamos assim, enfim, a impossibilidade do jeito que a gente conhece, de modo mais tradicional, mas agora também agregada a esses fatores todos, né? Por uma suspeita, por uma situação que possa vir a acontecer, mas por uma precaução, por uma questão de medidas coletivas, retirada do trabalho. Acho que talvez o raciocínio tem que ser um pouco por aí. É um raciocínio diferente, me parece. Sim, professor, eu concordo, porque a saúde pública, no caso, né, de evitar essa disseminação do coronavírus e a doença que é provocada, o Covid-19, ele está acima do interesse individual. Né? É evidente que gostaríamos todos de estar levando a nossa vida de forma normal, cotidiana, se deslocando para o seu trabalho, para as suas atividades de lazer, mas no momento é uma situação realmente excepcional
E como já foi dito pela primeira-ministra alemã, Merkel, como já foi dito pelo Boris Johnson, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, que hoje foi confirmado que ele está com o coronavírus, né? Então, o primeiro-ministro da Inglaterra está com o coronavírus. Então, nós estamos vivendo uma situação que eles mencionaram, esses líderes, nós estamos vivendo uma situação de guerra, né? É uma guerra contra uma doença que se ela atingir um pico, o sistema de saúde não tem condições de atender, né? Eu posso relatar aqui da minha cidade, aqui de Londrina, nós temos 250 leitos, e no Paraná vive uma epidemia de dengue. Todos esses leitos estão ocupados, e se nós tivermos agregar mais esse problema do Covid-19, não haverá como tratar essas pessoas. Então, a questão é como prestar assistência, né? E o professor tem razão, porque a questão do auxílio-doença não pode ficar mais focada na incapacidade do trabalhador, mas também no interesse social da sociedade em manter aquele trabalhador afastado. Porque é interesse público que aquela pessoa ela não vá trabalhar fisicamente, presencialmente, se o trabalho dela exige isso, porque senão ela vai disseminar essa doença, vai contaminar outras pessoas e vai trazer um caos social. Então, o interesse público, aí, como o professor mencionou, não é só a questão da incapacidade do trabalho, mas evitar a disseminação da doença. Então, nós, nesse aspecto do Covid-19, e me parece que também, eventualmente, em algum outro tipo de doença contagiosa, como, por exemplo, a tuberculose, ainda que, eventualmente, a pessoa não esteja incapacitada para o trabalho, existe um interesse social e superior a todo o interesse privado que essa pessoa fique em isolamento para evitar a contaminação dos seus colegas de trabalho, das pessoas que encontram ele no transporte coletivo, das pessoas que encontram ele no supermercado. Então, realmente, eu concordo com o professor Serral. Nesse aspecto, o auxílio-doença tem que ser visto sob outro prisma de interpretação. Isso, eu acho que é muito legal que a gente proponha isso para quem nos assiste, para que a gente pense sobre isso, né, você julgando os processos, eu como jurista aqui. Então, há algo novo e deve ser levado em consideração, a incapacidade para o trabalho, que a gente veja agora em outras bases. Falamos aqui da pessoa trabalhar em casa ou não, eu também tenho trabalhado muito em casa, tirando as aulas na Universidade Federal do Paraná, que foram suspensas, e a gente está migrando para o online, a gente está estudando ainda a viabilidade disso, mas os processos administrativos todos continuam aí rodando, enfim, essa parte não mudou nada. Mas também é uma coisa importante para que a gente fale, né? Então, que deixe bem claro isso. A despeito de eu conseguir encontrar aqui inúmeras críticas ao modelo de teletrabalho trazido pela medida provisória 927, há várias questões aí que eu critico do ponto de vista da constitucionalidade, da legalidade, enfim, até da saúde pública também. Apesar disso, é bem tranquilo para a configuração jurídica de que quem esteja hoje em regime de teletrabalho e está trabalhando normalmente, enfim, essas pessoas, a princípio, não estão aí suscetíveis de receber o auxílio-doença. Então, se eu estou na minha casa, trabalhando normalmente, eu faço jus à minha remuneração, estou desenvolvendo ali as minhas atividades, enfim, então, quanto a isso, me parece que é bem tranquilo que para essas pessoas não cabe auxílio-doença, é só um trabalho remoto, é um home office, enfim, então, nesse ponto, acho que é bem tranquilo, tá? Então, a diferença aí de uma situação para outra aí. O que eu tiro daqui do teletrabalho, aí a gente pode avançar um pouquinho, é o seguinte: na CLT, a partir da reforma trabalhista, se estabelece no artigo 75, letra E, o fato de que as pessoas em teletrabalho, em home office, enfim, o empregador não se responsabiliza por isso. Há uma redação muito sutil no sentido de que o teletrabalhador, o empregador não se responsabiliza por isso, ele só orienta o que essa pessoa deve fazer em casa, mas não há uma responsabilidade. E talvez a gente possa pensar em algumas situações em que exista um risco, em que a pessoa está em casa, mas vai entregar alguma coisa, trabalha em casa, mas depois vai entregar um resultado, um produto, enfim. Então, talvez isso aqui possa também, que a gente também deixe no nosso radar aqui, né? O teletrabalho em si, talvez, assim, absolutamente não
não elimine o risco aqui de contaminação e daí por diante o auxílio-doença, né? Não sei se ainda, por exemplo, alguém que trabalha na justiça e ainda tenha processos físicos, se levou para casa e depois tem que devolver ao fórum, tem que fazer, enfim, algo assim, nessa diligência, talvez possa estar já, a gente possa considerar a exposição ao risco. Então, também isso a gente pode deixar aí um ponto de interrogação, um ponto de dúvida, né, doutor Márcio? Então, assim, o teletrabalho em si, ele, digamos que elimina a ideia do auxílio-doença, mas talvez, no caso concreto, a gente possa ter algo aí, enfim, né, diferente. Acho que é importante a gente deixar uma ressalva aí. Sim, até mesmo porque a pessoa pode entrar em trabalho, mas se ela for cometida do Covid-19 numa situação que ela desenvolve sintomas que impeçam ela de trabalhar, né? Aí que ela sim. está evidente que ela faz uso do auxílio-doença. É diferente de uma situação que a gente sabe que acontece, principalmente entre os mais jovens, que a pessoa é cometida do coronavírus, mas a doença em si não manifesta os sintomas graves. Então, muitas pessoas portam o coronavírus, né, mas não desenvolvem os sintomas graves da doença. Então, aí nesse caso, não é o caso do auxílio-doença, salvo se ela tivesse que se deslocar. O professor mencionou essa situação da pessoa trabalhar em casa e ter que se deslocar, eu me lembrei das costureiras. Aqui na região de Cianorte, é muito comum as costureiras trabalharem para as grandes confecções nas suas casas. Então, elas levam o material para suas casas, confeccionam as roupas de acordo com as orientações da empresa e depois levam o resultado do seu trabalho para a indústria, né? Então, me parece que essa é uma situação que serve como exemplo do professor que mencionou ali do caso do processo físico, né, da pessoa ter que se deslocar com o processo. Felizmente, hoje, com a internet, por exemplo, os oficiais de justiça, a maioria está usando um método de fazer intimação por e-mail, né? Faz a intimação por e-mail, liga antes para a pessoa, faz a intimação por e-mail, de preferência no e-mail funcional, no caso de um procurador da República, um procurador do Estado, né? Do advogado, um e-mail que esteja vinculado ao escritório dele, e essa pessoa que recebe a intimação dá a confirmação expressamente pelo meio eletrônico também. E daí tudo isso fica certificado e fica juntado às respectivas telas no processo. É dessa forma, professor. Não, maravilha, né? Porque muitas pessoas conseguem fazer um trabalho realmente exclusivamente remoto, e aí a gente tem uma eliminação desses fatores de risco, mas há vários tipos de trabalho, né? Então, há vários tipos de trabalho, e nisso contemplamos situações aí em que o home office se complementa com outras situações. Então, que a gente não elimine aí, né, uma eventual possibilidade de auxílio-doença por conta disso. Essa questão do teletrabalho, ela me lembrou aqui, doutor Márcio, do artigo 29 da MP 927, que é um artigo muito polêmico, é um artigo que eu tenho me debruçado muito sobre ele, porque ele, a meu ver, ele não se sustenta juridicamente. Ele diz assim, o artigo 29, né, basicamente a redação diz que a contaminação pelo Covid não configura doença ocupacional, salvo a comprovação do nexo, enfim, entre o dano e a atividade. E aqui, eu acho que se coloca como regra, um parâmetro muito ruim e muito inadequado para o momento que estamos vivendo e muito inadequado para todo tipo de regra de prevenção à saúde, de meio ambiente do trabalho, toda uma construção que já existe há muitas décadas sobre o acidente de trabalho. Então, a ideia aqui é que você, em regra, não haveria um nexo de contaminação com a atividade laboral. O que muitas vezes talvez não aconteça mesmo. Nós temos muitas situações em que a contaminação pode se dar em casa, pode se dar no ambiente familiar, numa viagem, enfim, de fato, não há um nexo necessário. Ao mesmo tempo, adotar aí o outro ponto e exigindo dos trabalhadores, dos segurados, a comprovação do nexo, também me parece muito ruim. Porque algumas doenças, e a gente pode pensar toda a nossa bagagem de atividade especial, aposentadoria especial, em algumas atividades, como as pessoas da saúde,
o comércio, a área dos supermercados hoje, né, o abastecimento, ele continua funcionando, até porque são atividades essenciais à população. Nesse tipo de atividade econômica, o risco é inerente a essas atividades. O risco ele é inerente, o contato com pessoas é inerente. Será que todo mundo está aí usando máscara, usando luva, tem um distanciamento de tantos metros do cliente, que vai no posto de gasolina, que vai no mercado, que vai na farmácia? Então, também ao mesmo tempo, abandonar a ideia de um nexo que é necessário aqui, um nexo que é natural, uma doença ocupacional, também me parece muito grave. No lado oposto, me parece muito grave. E aí nós temos todo um reflexo aqui em termos de acidente do trabalho, doença ocupacional, a estabilidade, né? Então, isso aqui reflete no nexo técnico epidemiológico, do artigo 21, letra A. Então, a gente tem aqui muitas questões aqui complexas também, ainda que não seja matéria da Justiça Federal, né, matéria acidentária da estadual, mas queria te ouvir um pouquinho a respeito disso. Como é que você lê essa nova situação, doutor Márcio? Professor, como a gente pode até mencionar um caso concreto, a primeira vítima fatal do Covid-19 no Rio de Janeiro foi uma empregada doméstica que trabalhava, né, por uma senhora que retornou da Itália contaminada pelo coronavírus. Essa senhora empregada doméstica, o que tudo indica, por ela trabalhar no ambiente da casa dessa pessoa infectada, por ter contato com ela, ter contato com objetos, né, respirar o mesmo ar do ambiente em que essa patroa trabalhava, tudo leva a crer o contrário do que diz essa norma, né? Tudo leva a crer que ela foi contaminada ali no ambiente de trabalho. E, a meu ver, configuraria uma situação de acidente de trabalho, né? Teríamos que ver aí se essa senhora a patroa dela tomou as precauções necessárias de desinfecção, de uso de luva e máscara. E nós sabemos, professor, que não temos máscaras à venda no comércio, não temos álcool em gel à venda no comércio, não temos luvas disponíveis para compra, né? Eu sei porque eu fui procurar, né? E não encontrei nenhum desses produtos, né? Não encontrei. Então, aqui em casa, aqui álcool em gel não tem, nós estamos usando sabão mesmo, né? Vamos esfregar a mão com sabão. E eu vejo assim com grande preocupação essa presunção contra o trabalhador, e me parece que essa leitura que o professor Serral fez é perfeita. Naquelas atividades essenciais que as pessoas continuam trabalhando, e funcionários do supermercado, frentistas de posto de gasolina, policiais, enfermeiros e médicos, então, me parece assim uma presunção quase absoluta de que a contaminação tenha se dado no ambiente de trabalho, né? O índice de contaminação dos profissionais de saúde na Itália é quase 80%, né? Então, a gente percebe assim que a experiência mundial acerca dessa convivência, desse enfrentamento ao coronavírus demonstra que essas atividades que o professor Serral mencionou justamente traz a presunção contrária do que está prevendo essa norma aí, que está na medida provisória, não sabemos se irá ser aprovada ou não, mas nós temos um agravamento, né, professor Serral, que nesse período em que a medida provisória estiver em vigor, que provavelmente vai abranger esse período de quarentena, ela fica valendo, salvo um decreto legislativo que eu nunca vi ser feito, professor Serral. Um decreto legislativo cuidando, alterando a norma em relação àquele período de vigência da medida provisória. Então, realmente é uma situação muito perigosa esse artigo, e eu creio que os juízes, os tribunais, os utilizarão de bom senso, né, da razoabilidade para afastar essa presunção contrária ao empregado, contrário ao empregado que continua laborando por sua atividade ser considerada essencial. É isso, professor. Não, maravilha. E antes que eu prossiga um pouquinho aqui, eu queria, de tantas pessoas que nos assistem, doutor Márcio, eu queria cumprimentar em particular a Bruna e a Andressa, nossa equipe maravilhosa lá da Juruá. A Bruna Mazeu também está participando. São pessoas maravilhosas, né? Uma equipe incrível,
que nos assessora aí 100% do tempo. Os nossos livros ficam impecáveis, sobretudo pelo trabalho dessas meninas incríveis aí, muito talentosas. O nosso amigo Vinícius também está por aí, o Vinícius da Lazuana passou por aí, não sei se ainda está online, se tiver, dá um alô. O Dr. Fabrício Bittencourt também deu um salve aí em algum momento. E tantos amigos, tantas amigas aí, que é até difícil listar todo mundo aí. Então, para não ficar com a ciumeira aí, não vou falar de ninguém, senão eu daqui a pouco recebo os WhatsApp aqui me batendo. Então, vou dar um salve geral, mas estou muito feliz com a audiência, com tanta gente bacana. A nossa ideia que sempre foi de trazer um bate-papo interessante aqui, né? Enfim. Nessa tua fala, doutor Márcio, eu lembrei aqui também do artigo 15 da medida provisória, que suspende as medidas de saúde e segurança do trabalho. Inclusive o ASO, o atestado de saúde ocupacional, é dispensado nesse período todo. Então, é uma medida que vai na contramão de tudo que se discute, enfim, se exige do trabalhador, se exige da sociedade e dispensa as medidas de segurança e saúde no trabalho, o ASO, entre outras, a fiscalização. Então, é um cenário bem complexo, e eu queria chamar a atenção aqui, de todos que nos ouvem, o fato de que, assim, aqui há uma conexão muito grande entre direito do trabalho e direito previdenciário. Então, os profissionais que nos ouvem, quando forem pensar isso, temos aqui juízes federais nos ouvindo, o pessoal da Justiça nos ouvindo, o Igor também, que é servidor da Justiça Federal, pensar que aqui a situação é mais complexa e tem que ser analisada com vários ângulos, o tributário, o administrativo, o trabalhista, o previdenciário, mas o que também esbarra na questão tributária, né, que é a sua matéria de estudo, né, doutor Márcio? Então, as empresas desoneradas, não é mais atividade especial, uma série se eu estou dispensado de cumprir as regras de meio ambiente do trabalho, base no artigo 15, eu posso discutir meu NTEP, meu FAP. Então há muitas questões hermenêuticas aqui que a gente pode pensar, né? Que dá muito pano para manga, a gente tem muito estudo ainda pela frente. Sem dúvida, professor. Eu vejo assim com grande preocupação essa questão de suspender as normas de proteção ao trabalhador, né? E como eu já disse, me preocupa ainda mais porque a medida provisória vai valer nesse período, justamente esse período que nós estamos atravessando grandes dificuldades. Não é fala minha, é fala do ministro da Saúde, Mandetta, aliás, é uma pessoa muito competente, que os próximos 30 dias serão os mais difíceis. Então, Deus nos proteja, né? Em primeiro lugar, nós, nossas famílias, todas as pessoas que estão nos ouvindo aí, né? E me parece sim que realmente é preocupante esse tipo de suspensão das fiscalizações à saúde, e essa repercussão no direito tributário certamente vai acontecer, né? Nós já temos pedidos aí judiciais de prorrogação de vencimento de tributos das empresas dizendo, olha, minhas portas estão fechadas por determinação governamental. Os meus tributos estão vencendo, eu não estou trabalhando, não estou vendendo mercadorias, não estou prestando serviço. Como é que eu vou recolher esses tributos, né, se eu dependo desse capital de giro para manter minha atividade? Então, são situações que nós não vivemos antes, né? E me parece assim que há necessidade de que tenha uma sensibilidade, tanto do governo federal, estaduais e municipais, e dos juízes também, de perceber, analisar em cada caso. E o professor Marcos, infelizmente, está usando a caneca do Palmeiras, eu sou corintiano. Uma vez eu vou trazer a minha caneca do Corinthians aqui. Aproveito também para mandar um abraço, né, carinhoso para as meninas super poderosas aí da Juruá, a Bruna Picotti, a Bruna Mazeu, a Vanessa e toda a equipe da Juruadox, né? E realmente eu penso como professor que essas normas aí vão na contramão da intenção da Constituição de proteger o trabalho, de assegurar um ambiente de trabalho saudável e protegido dos trabalhadores.
Não, maravilha. Em relação à parte tributária, doutor Márcio, o FGTS é prorrogado, né, o pagamento, o recolhimento das contribuições do FGTS na MP 927 é prorrogado, e esse tipo de política econômica, de parafiscalidade, poderia ser pensado para as contribuições sociais também. Né? Não vejo a dificuldade de estabelecer um paralelo aí. A gente podia pensar numa parafiscalidade em relação às contribuições previdenciárias também. Né? E diferir o pagamento. Sim, é verdade. Eu acho que temos que repensar essa questão tributária, porque o momento é um momento único na história, né? Nós nunca passamos por isso, professor. Né? A nossa geração não passou por isso. Eu ouvia dizer dos meus bisavós, tal da gripe espanhola, né, que dizimou 1/3 da população. Né? Então, é uma situação que nós não vivenciamos, que nós vamos vivenciar agora. Nós estamos no meio do nevoeiro, tentando achar o caminho certo. Né? Daqui um ano vai ser fácil escrever uma obra dizendo, olha, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, devia ter feito mais isso. Né? Mas nesse momento que nós estamos aqui no meio do tiroteio, no escuro, nós temos que sempre procurar proteger o ser humano, né? Proteger o ser humano, proteger a saúde, né? E eu penso como professor que nós temos que preservar as normas de proteção ao trabalho, preservar as normas de proteção à saúde do trabalhador. Né? E essas questões de prorrogação de pagamento de tributos, me parece assim que diante do caos que nós estamos vivendo, são medidas adequadas para preservar os empregos, para preservar o funcionamento das empresas, para que depois desse grande impacto do coronavírus, do Covid-19, nós não sejamos sufocados por uma onda maior ainda de recessão econômica, com fechamento de muitas empresas, com desemprego, né? Então nós precisamos realmente de atuações dos governos que possibilitem, que afirme a necessidade dessa prestação social. E eu vi agora há pouco de manhã, professor Marcos, que foi enviado um projeto de lei propondo uma ajuda de custo de R$600 para os trabalhadores informais. Então, espero que realmente os nossos congressistas tenham a sensibilidade de aprovar o quanto antes essa situação, porque nós sabemos que muitas pessoas trabalham no mercado informal, ou seja, não tem carteira de trabalho, não tem nenhum tipo de proteção social, e essas pessoas não estão tendo renda nenhuma nesse momento, né? Imagine, por exemplo, as diaristas, né? As diaristas que vão limpar uma vez por semana a casa das pessoas. Essas pessoas não estão recebendo nenhum tipo de pagamento, né? Quem pode, né? E no caso, graças a Deus, eu posso fazer isso, eu mantenho o pagamento da minha diarista mesmo ela não vindo trabalhar, né? Fique na sua casa, eu vou continuar pagando a sua diária, mesmo você não tendo, vamos dizer, um direito legal, né? Não existe um direito trabalhista dela receber pagamento dessa diária, que ela faz uma vez por semana na minha casa, mas uma questão de humanidade, né? Uma questão de humanidade, de solidariedade, de manter esse pagamento, porque é uma despesa fixa, que já está no meu orçamento, o meu salário é fixo também, então não fui prejudicado por essa situação, mas nós sabemos que há milhões de pessoas que vivem no mercado informal. Tem esse projeto de lei que prevê essa ajuda de R$600 para os trabalhadores informais, me parece muito bem-vindo, professor Marcos. Maravilha. Bom, doutor Márcio, a gente já vai se encaminhando aqui para o final, né? O Instagram nos limita no tempo, e a nossa pauta era grande aqui, olha só, para o pessoal que nos assiste, um monte de itens para a gente conversar. E foi muito legal, rendeu muito bacana aqui a nossa conversa, nosso bate-papo. E ao invés da gente se atropelar para falar de algumas coisas agora, até já te faço um convite para voltar aqui nesse espaço virtual. A gente volte a falar de outros temas que a gente tinha selecionado, né, o valor do benefício por incapacidade, as novas regras, a alteração da sua configuração, as revisões, enfim. Tem muitos temas interessantes aí. Também a gente muda um pouco disso, né, não fala só de doença, né? Então, eu queria agradecer, doutor Márcio, enormemente a tua participação, a tua presença aqui, foi muito bacana. Agradecer também aí todo o público, um público extenso aqui que está ao vivo e que circulou também, tem gente que entra e sai aqui também. Então, um espacinho para as tuas últimas palavras antes que o Instagram nos corte aqui.
Professor Marcos, agradeço muito a sua parceria, esse momento que nós falamos de assunto sério, mas de forma descontraída, leve, né? E Muito eu importante. peço desculpa aí para a equipe Juruá, mas eu esqueci meu livro, para mostrar aqui o meu livro Benefícios Previdenciários Sociais. Eu gostaria de mostrar aqui a capa dele também, mas eu acabei esquecendo lá embaixo, não tem como eu me deslocar até o térreo da casa. E agradecer a todos pela audiência, um forte abraço para o Vinícius, para o Fabrício, para o pessoal todo que está nos assistindo. E deixar uma mensagem, professor Marcos, de esperança, né? Eu li uma frase muito interessante ontem, que dizia assim: a metade da doença é a imaginação, a metade do remédio é a tranquilidade, e o início da cura é a paciência. Nós temos que ter paciência nesse momento, professor Marcos. Forte abraço para o professor Marcos e um abraço a todos que estão nos acompanhando aí. Um grande abraço. Aqui, estou vendo aqui, tem conseguindo rolar aqui a tela, que é o Olívia Bilíbio, o Hector Cury, enfim, muita gente bacana, Thiago Barbosa, o Ronilson lá de Pato Branco, enfim, e muita gente mesmo, aqui, muita gente mesmo. Depois eu vou procurar responder aqui todo mundo aqui, Maria Estela, enfim, a gente não vai conseguir aqui dar conta aqui. Mas olha, pessoal, foi muito bacana. Eu vou encerrando esse vídeo aqui, fiquei muito feliz com a audiência, com a participação de todos aqui, viu? Não dá para o doutor Léo Cacau, que é juiz federal em Floripa também. Enfim, um abraço, Léo. Jefferson lá, meu aluno da Federal, a Isabel Iantas passou por aqui também, enfim. O Vinícius reclamando que não tinha sido contemplado, estou aqui, estou com ciúme, mas enfim, a gente não é, né, a gente está preocupado em falar de uma maneira informal aqui e dar conta dos temas também, então é isso. Mas tá bom, pessoal, muito obrigado por todos estarem aqui, viu? Doutor Márcio, um abração, fique com Deus aí, viu? Que a gente logo tenha tempos melhores aí. Um grande abraço, vou encerrando aqui. Obrigado, um abraço a todos.